rêves avec des filles d'or dans les ateliers de l'âme si audacieux, acceptant les défauts, embrassant le changement, créant l'amour dans les limites d'une grâce tendre en perpétuel mouvement. Un nouvel roman s'estompe, les illusions tombent, pourtant nous nous élevons à travers tout cela, tisser de nouveaux rêves, se tenir droit dans la salle en constante évolution de l'amour. L'amour est un chemin de danse et des illusions, une danse de confusion constante, idéaux changeants, tissant à nouveau, trouvant la beauté dans ce qui est vrai, dans l'infinité du cœur, nouveau costume, un amour à représenter. Nous poussons de nouveaux rêves avec des filles d'or dans les ateliers de l'âme si audacieux, acceptant les défauts, embrassant le changement, créant l'amour dans les limites d'une grâce tendre en perpétuel mouvement. Un nouvel roman s'estompe, les illusions tombent, pourtant nous nous élevons à travers tout cela, tisser de nouveaux rêves, se tenir droit dans la salle en constante évolution de l'amour. L'amour est un chemin de danse et des illusions, une danse de confusion constante, idéaux changeants, tissant à nouveau, trouvant la beauté dans ce qui est vrai, dans l'infinité du cœur, nouveau costume, un amour à représenter. Nous poussons de nouveaux rêves avec des filles d'or dans les ateliers de l'âme si audacieux, acceptant les défauts, embrassant le changement, créant l'amour dans les limites d'une grâce tendre en perpétuel mouvement. Un nouveau... Essa igreja é conhecidíssima no... Ela é um ponto turístico conhecido mundialmente aqui em Paris, olha isso. Tá vendo esses cadeados aqui, ó? Em cada, ó, todo rodeando tudo isso daqui, tá vendo? Até lá, tá vendo? Aonde tem esse muro, aí quando você desce, vai ali pra baixo, tá vendo lá, ó? Aquele muro lá, aquela ali, tudo ferro, aqueles muros ali, tudo ferro. É, aonde passa essa gradezinha de tela tem cadeado, que os turistas vão deixando ao longo dos anos que passa por aqui. Um pouco cai. Aqui é um pouco esse negócio de esponca e cai. Está atrás do Evandro, tá lá em cima. Nós estamos subindo também lá pra cima, o topo dessa igreja, Sagrado Coração. Aqui em Paris é um lugar muito visitado, turístico. Eu já tinha assistido no canal no YouTube, canal de viajantes. Hã? Não, bem, o vídeo é meu. Eu posso tirar o áudio e posso não vou tirar. Olha só. Aqui. Eu não compro esse 5 euros um. Não, vou comprar esses aqui. É 5 euros um negócio desse aqui. Tudo vendido por muçulmano, por indiano, que são os pessoal que vêm pra cá, que fazem os imigrantes. Tem muito indiano aqui. Ó. Que voz linda desse homem cantando aqui. Tô filmando aqui, ó, indiano. Caramba, que voz linda desse moço que tá cantando. A fila do tamanho do mundo, é claro, é evidente que eu não vou entrar. Vou ficar só nos arredores. Deus, eu vivo entrar nisso aqui. Deixei a Dona Luzia lá embaixo. Lá embaixo porque ninguém me conhece. Ou bem, como chama esse lugar aqui? Esqueci. Rua do... de Montmartre. Sagrado Coração de Montmartre. De Montmartre Maria, né? Do Cardinal de BT 18. Muito bonito aqui, um ponto turístico. Aí eu tô filmando aqui nos arredores dessa igreja famosíssima.
Os turistas, não tem um YouTube que eu assisto que não deixa de vir aqui. Quero naquela praça que tem aqui.